Colocando o fator comum em evidência, fatore os seguintes polinômios. Ora, o fator comum é um número ou variáveis iguais, no caso variável igual, ou número igual ou divisível por outro número igual. Não entendi não. Tipo assim, eu tenho 10x mais 10y. Então, qual seria o fator comum? Primeiro, se a gente fosse olhar as letras, não tem letra igual, então não vai ser letra, não vai ser variável. Agora, o número eu tenho. Quem é o fator comum? É 10. Por quê? Porque tem 10 em todos. Então, nesse caso aqui, você vai repetir o 10, só que ele vai ficar fora. Vai abrir, é obrigatório colocar aqui parênteses, certo? E vai fazer a divisão aqui por 10. Quando você faz divisão por 10, é 10 dividido por 10 dá 1. Sobrou quem? X. Aí aqui, 10 dividido por 10 dá 1, sobrou quem? Y. Porque se a gente fizer 10 vezes x dá 10x e 10 vezes y dá 10y. Então, o fator comum aqui é 10 e aqui está fatorado, porque é 10 vezes o que está aqui entre parênteses. E o que está entre parênteses representa um valor. Então, aqui, fatorar é transformar uma adição ou subtração em uma multiplicação de fatores. Então, aqui 10 é um fator, certo? Então, isso aqui é um fator, certo? E x mais y é outro fator. Aqui é um fator e x mais y é outro fator, certo? Aqui é um fator e esse aqui também é um fator. Eu botei o nome de fator, ok? Vamos ver esse outro aqui. Vamos pegar esse f, já que está aqui pertinho, vamos pegar esse f, certo? Então, vamos observar. Observe que ele só tem variáveis, não, o coeficiente é 1. Então, se o coeficiente é um dos dois, o fator comum aqui é 1 também. Só que o que acontece? Ele tem x aqui e tem x aqui. Então, o fator comum vai ser x. Só que você vai observar, esse é x ao quadrado, esse é x elevado a 5. Então, você vai pegar aquele que tiver menor expoente, ó. 2 e o 5, então você vai pegar x ao quadrado. Só que o y também se repete nos dois, então ele também é fator comum, certo? Então, eu vou pegar aqui o y, só que eu tenho o y aqui elevado a 2 e y elevado a 5. Então, você vai pegar aquele que tiver o menor expoente, então vai pegar 2, ok? Se você observar, você pegou esse daqui igualzinho. Aí, abre parênteses, porque aqui é uma multiplicação. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado dá 1. Então, você vai colocar aqui 1. Perceba que esses valores são totalmente iguais. Então, o fator comum de x ao quadrado e y ao quadrado, mas na hora de dividir vai dar 1. Porque se você tiver 5 e dividir por 5, vai dar 1. Então, nesse caso aqui, como são iguais, mesmo sendo variáveis, vai dar 1. Repete o menos. X elevado a 5 dividido por x elevado a 2, eu tenho 5, menos 2, 3. Então, vai ficar x elevado a 3. Y elevado a 5 dividido por y elevado a 2. Então, é pegar 5 menos 2, 3. Então, vai ficar y elevado a 3. Na hora de dividir variáveis, certo? Você vai repetir a variável e diminuir os expoentes. 5 menos 2 vai dar 3. Foi o que a gente fez. Então, esse aqui está respondida. Esse é o fator comum e esse aqui é o resultado dessa divisão. Vamos ver esse outro aqui. Fator comum. Ora, se a gente observar os coeficientes, que são os números, os coeficientes não são iguais. Ou seja, esse aqui é 1, então seria 1. Aí esse daqui tem y, esse tem y. Então, a gente vai olhar o que tiver menor expoente. Aqui o expoente aqui é 1, então você vai usar esse que tem menor expoente. Então, só tem aqui como fator comum o y. Então, aqui o y é o fator comum. Então, a gente abre parênteses e agora coloca o resultado dessa divisão. Y ao quadrado dividido por y, aqui tem 2, vai tirar 1, vai ficar 1. Porque quando eu multiplicar y vezes y, dá y ao quadrado. Mais 9x dividido por y, 9xy dividido por y. Então, você tira o y, vai ficar quem? O 9x. Que é como se fizesse assim, 9xy dividido por y. Corta o y e sobra quem? 9x.
Vamos ver outra aqui. 0,5x menos 1y. Ora, as variáveis não são iguais, já sabemos. Mas aqui, 0,5 e 1. 1 tem duas de 0,5. Então, 0,5 vai ser o fator comum. Então, o fator comum aqui vai ser 0,5 e agora é dividir por 0,5. 0,5x dividido por 0,5 é só tirar o 0,5 e sobra o x, que é assim, 0,5x dividido por 0,5. Aqui dá 1, vai ficar 1x. Então, esse 1 é o coeficiente do x, quando for 1 não precisa. Mas aqui tá. Aqui foi só para clarear. Porque 1 dividido por meio vai dar 2. 1 tem 2 de meio. E repete o y. Pronto, o fator comum é 0,5 e aqui está fatorado. Vamos ver esse aqui. Fator comum, certo? Fator comum aqui. Variável não é, então nesse caso aqui vai ser 1/3, fator comum. 1/3 A dividido, porque 1/9 vai ter 1/3 também. Né? Porque 1/3, se a gente for fazer, observar aqui. 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui, 1/9 vai ter também 1/3. Então, 1/3 A dividido por 1/3 vai sobrar quem? A. Você tira 1/3, sobra quem? A. 1/9 B dividido por 1/3, a gente sabe que 1/3 vezes 1/3 é 1/9. Então, aqui vai ser 1/3. E repete o B, porque o B não é fator comum, certo? Então, 1/9 dividido por 1/3 vai dar 1/3, porque 1/3 vezes 1/3 vai dar 9. Pronto, está respondido e fatorado isso aqui. Vamos ver outra aqui. A letra D. Quem é o termo comum? Fator comum. Fator comum é A e B. Então, eu vou ter A, só que se elevado a 3 você pega o menor, e B. Você tem o menor expoente. Então, AB dividido por AB, perceba que são iguais. Então, se são iguais, vai dar 1. Na hora de dividir, vai dar 1. Repete. Porque você vai ter AB dividido por AB. A dividido por A vai dar 1. B dividido por B vai dar 1. E 1 vezes 1 é 1. Então, vai ser 1. A elevado a 3 dividido por A vai ser A elevado a 2. Porque tem 3, aqui tira 1, fica 2. A mesma coisa aqui. B3 dividido por B, eu tenho 3, vai tirar 1 daqui e vai ficar 2. Então, vai ficar B ao quadrado. Pronto, está fatorada. Aqui tem um fator. E aqui outro fator. Vamos ver esse aqui. Vamos ver esses aqui. Então, aqui, A ao quadrado, aqui é um A, X, mais ABX. Então, a gente já viu que tem A e tem X nos dois. Então, a gente vai pegar o A que tiver menor expoente. Então, vai ser fator comum AX. E agora é só dividir por AX. A ao quadrado por A dá A. X dividido por X dá 1. Então, ficaria 1A aqui. Não precisa botar esse 1. Repete mais. ABX. A dividido por A. Então, aqui eu vou tirar o A. Vou tirar o X e vai ficar só com o B. Aqui na hora de dividir, que eu tenho ABX dividido por AX. Então, eu corto aqui. Na verdade, quando eu corto, eu estou fazendo a divisão. A dividido por A dá 1. X dividido por X dá 1. E aí, sobrou quem? O B. 1 vezes 1, 1. 1 vezes B, B. Então, está feita a divisão. Aqui também. Aqui é a mesma. A gente já fez. É só repetir aqui para ficar melhor. Mas a gente já resolveu ali. Então, já está pronto. Esse daqui, dá para perceber o que é que tem igual. Né? Esse eu boto ele mais para cá para facilitar. Então, nos dois termos eu tenho 2,5. E nos dois termos eu tenho A. Então, fator comum, 2,5A. Então, 2,5A, x ao quadrado, vai sobrar quem? X ao quadrado. Porque é como se eu tivesse feito aqui assim, ó. 2,5A, x ao quadrado, dividido por 2,5A. Então, a gente corta aqui, 2,5 por 2,5 dividido, dá 1.
A dividido por A dá 1 e sobrou x ao quadrado. 1 vezes 1, 1 vezes x ao quadrado, 1x ao quadrado ou simplesmente x ao quadrado. Ok? E aqui, 2 meio A é a mesma coisa daqui, que vai dar 1. Então, tem que ter pelo menos 2 termos aqui. Não pode, só não coloco 1 quando eu já tiver uma variável ou tiver outro número. Mas não tendo variável nem número, esse 1 é obrigatório colocar. Ok?